Olá, tudo bem? Bem-vindo ao módulo 2 do curso Manejo Ambiental da Propriedade Leiteira. No capítulo 1 desse módulo 2, nós vamos ver o tema legislação ambiental de uma forma mais geral, mais ampla, né? Quais são os conceitos gerais desse tema e o que existe no Brasil e no mundo em relação a isso. Bem, a história da agropecuária mostra que existem duas formas para se alterar a realidade ambiental. A existência da legislação, tecnicamente embasada e suportada por uma estrutura legal e fiscalizatória robusta. E a mudança da relação do ser humano com o meio ambiente. Essa mudança ocorrerá via educação. Eu cito aqui que a legislação promove a preservação e conservação ambiental no curto e médio prazo, enquanto a educação promoverá no longo prazo. Então, na história dos países que mais avançaram em termos de produção animal e meio ambiente, não existe que esse avanço tenha sido feito sem ter essas duas coisas. Uma legislação ambiental robusta, eficaz e que é cobrada do setor, e um processo sempre educativo, de comunicação, para trazer novos conhecimentos, novos referenciais e novos padrões. Então, com esses dois instrumentos é que nós vamos avançar em termos de qualidade ambiental da atividade leiteira. As leis ambientais, elas sempre surgiram historicamente, basicamente, entre conflitos entre a sociedade e a produção animal, resultaram em relações ambientais mais restritivas. Exemplos disso são a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, a China, o Brasil, mais especificamente, o estado de Santa Catarina. Então, as legislações ambientais desses países são referenciais a serem seguidos, por se mostrarem eficazes e proporcionar uma produção animal com qualidade ambiental. Em todos esses países, se nós formos estudar a história, da história ambiental da produção animal, nós vamos ver que muitas vezes as leis elas foram avançando, elas foram sendo aprimoradas de acordo com conflitos que foram sendo criados entre a sociedade e o setor de produção animal. Então isso foi muito comum na Europa, principalmente na década de 1960, 70, em países como Holanda, Alemanha, onde começa a se contestar a produção animal pelos seus passivos ambientais. Isso também acontece nos Estados Unidos, nos seus vários estados, né? Então há um conflito e a partir desse conflito as leis começam a aparecer. E o Brasil também mostra essa realidade especificamente no estado de Santa Catarina. Então, no Brasil, a história da pressão social começa no final da década de 90, na região do oeste de Santa Catarina. A sociedade começa a contestar a poluição ambiental provocada pela suinocultura. Então, para o Brasil ser referência mundial em produção de proteína animal com qualidade ambiental, é necessário o aprimoramento das legislações nacionais e estaduais, tá certo? Então, nós podemos ver que lá em 1990, somente no oeste de Santa Catarina, a sociedade começa a contestar principalmente a relação da suinocultura com a poluição dos corpos d'água. Essa contestação vai formando uma grande discussão que envolve desde produtores, academia, estudantes de pesquisa, as agroindústrias, o poder público, para tentar achar soluções e melhorar essa relação entre a suinocultura e a qualidade dos corpos hídricos. E por causa desse histórico de conflito, é promulgada a Instrução Normativa número 11, que é a lei que licencia a suinocultura no estado de Santa Catarina, e hoje essa é a legislação mais avançada do país em termos de licenciamento de uma atividade pecuária. Ela traz uma série de conceitos, que já eram usados principalmente no hemisfério norte, em vários estados americanos e países europeus. Então, ela adota esses conceitos, traz isso para o Brasil e hoje é o que se tem de mais avançado em termos de legislação de licenciamento ambiental. Então, todas as outras leis no Brasil que surgem ou surgirão ainda, por licenciamento de uma atividade pecuária, terão a Instrução Normativa número 11, que licencia a suinocultura no estado de Santa Catarina. Bom, as legislações ambientais que licenciam os produtos animais devem estipular objetivos realísticos, considerando o equilíbrio ambiental, econômico e social. Desenvolver indicadores e implementar ações a fim de monitorar a eficácia e eficiência das leis, detectando os efeitos desejáveis e indesejáveis. Corrigir as leis que não estejam promovendo a conservação ambiental.
e disponibilizar suporte financeiro, objetivando acelerar a adoção de soluções ganha-ganha. A solução ganha-ganha geralmente é aquela que ganha o meio ambiente e ganha aquele que tem que aplicar a lei. Né? No caso aqui, seriam os produtores de leite. Então, nós temos tanto benefícios ambientais como benefícios para o produtor, o que também vai resultar em benefícios para a sociedade como um todo. Toda a legislação ambiental no mundo, ela está baseada em três pilares. Ela trabalha com regulamentação direta, que são chamados mecanismos de comando e controle. Então, na regulamentação direta pelo Estado, acompanhada de fiscalização e sanção. Quando infringidas as normas e padrões estabelecidos, o instrumento quando se infringe essas normas e padrões estabelecidos, há multas, há sanções aplicadas a quem infringiu. Esse é um dos instrumentos predominantes no Brasil. Exemplo disso são padrões de emissão. Então, quando, por exemplo, você aplica um resíduo orgânico no solo, alguns estados determinam limites que você pode aplicar no solo desse resíduo, ou limites em termos de qualidade de água para você dispor um efluente num corpo d'água natural. Tá? Esses instrumentos eles são eficazes, mas eles dependem muito de uma fiscalização muito atuante, muito presente, para eles serem plenamente efetivos. Um outro instrumento são incentivos econômicos e de mercado. O objetivo é induzir determinado comportamento social por intermédio de incentivos ou desincentivos, via sistemas de preço ou de prêmios. Exemplos são, por exemplo, no Brasil, né, nós temos o plano de agricultura de baixo carbono, bonificações, pagamento por serviços ambientais, ICMS ecológico, isenção fiscal, etc. Então, aquele que tem que aplicar a lei, se ele demonstrar uma boa prática ambiental, por exemplo, de maior eficiência do uso da água, de preservação do solo, de conservação de áreas naturais, ele vai ser de alguma forma premiado, bonificado por ter essa prática. Ou ele pode ser premiado e bonificado por não fazer determinada prática. Então, se ele está preservando uma área de mata ciliar, uma área de reserva legal, ele pode ser bonificado por isso, tá certo? Instrumentos de persuasão e comunicação. Aqui são exemplos, né? Sistemas de boas práticas de produção, ações de capacitação e educação. Então, isso também faz parte do processo de legislação ambiental, você comunicar, você educar, você capacitar. Mas lembrando que ninguém pode justificar o desconhecimento da lei para não cumpri-la. Tá? Isso não é aceito pelo Estado brasileiro. Então, se você comete uma infração e vem o órgão fiscalizador e você justificar, mas eu não sabia, o não sabia não é aceito pela justiça brasileira. Então, é sempre importante saber a legislação, saber como ela está acontecendo, como ela está sendo aplicada. E até onde pensávamos, né, ser diferente, não é mais. Aqui só um exemplo, o governo chinês introduziu uma nova legislação estabelecendo metas para o manejo dos resíduos animais. Então, essa meta era que até 2020, 75% dos resíduos deverão ser manejados em todo o país e 95% das fazendas de criação de pequena e média escala serão equipadas com sistemas de tratamento de resíduos. Todas as fazendas de grande escala serão equipadas com esses sistemas até 2019. Então, aqui é só para exemplificar que mesmo a China, que por anos foi famosa por produzir muito, sem respeito ao meio ambiente, isso nos últimos 10 anos tem mudado muito na China, e o governo chinês está implantando uma série de normas, de padrões, de políticas, de incentivos para a adequação ambiental, não só da atividade leiteira, mas de toda a atividade de produção animal. A legislação brasileira para o licenciamento ambiental da atividade leiteira. Então, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 225: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso é um artigo da Constituição que trata exclusivamente da questão ambiental e que é uma referência para todos nós.
Mas mesmo anterior à Constituição de 1988, já em 1981, foi promulgada a Política Nacional de Meio Ambiente, que no seu artigo 2º, ela tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente é uma mãe, podemos dizer, de todas as outras leis que virão a partir dela para legislar sobre as questões ambientais. Essa mesma política, né, entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, destaca-se a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, o licenciamento de uma atividade que é classificada como potencialmente poluidora é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso que toda atividade que é classificada como potencialmente poluidora deve ter uma licença ambiental, e que é o caso da atividade da pecuária leiteira. A resolução CONAMA número 1, de 1986, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. No seu artigo 1º, ele traz, para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, muitas vezes se pensa que fazer uma avaliação de impacto ambiental é simplesmente avaliar se aquela atividade vai poluir as águas, o solo, o ar. Não, uma avaliação de impacto ambiental é muito mais do que somente avaliar o impacto nos recursos naturais, sejam eles finitos ou não, né? Então, como aqui a própria resolução traz, as condições estéticas e sanitárias, a biota, que seria a vida, né, que existe naquela região, as atividades sociais e econômicas que estão no entorno daquela atividade que se pretende licenciar, e a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, fazer uma análise de impacto ambiental é uma coisa complexa, ampla, que demanda, né, muitos conhecimentos para que ela seja feita de forma efetiva. Finalizamos aqui o capítulo 1 do módulo 2, que trata sobre legislação ambiental de uma forma mais geral, e no capítulo 2 desse mesmo módulo, nós vamos ver algumas especificidades quanto o que é o licenciamento ambiental. Até lá!